Deus abençoe a todos poderosamente. É uma alegria estarmos aqui em mais uma noite de oração, em mais um momento profético, em mais um tempo precioso, 30º dia do nosso clamor, 30º dia da nossa oração, 30º dia da nossa busca ao Senhor. Já vai deixando o seu nome, por gentileza, já vai deixando o seu pedido de oração, que nós estaremos orando por você, abençoando a sua vida, abençoando a sua casa, abençoando sua família, abençoando os seus projetos nesta hora. É o Deus do Salmo 23, o Deus do nada te faltará. É o Deus que nos faz guiar, andar por pastos verdejantes e nos guia por águas tranquilas. É o Deus que prepara uma mesa farta na presença dos nossos inimigos. É o Deus que nos entra conosco no vale da sombra da morte e diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Seja bem-vinda, Cordélia, seja bem-vinda, Marli, seja bem-vinda, Suelen, seja bem-vindo, Almir, Jonas, seja bem-vinda, Maiara, seja bem-vindo, Cristiano, Breno, seja bem-vindo, pastor lá de Alegrete, Rio Grande do Sul. Sejam todos bem-vindos a esse momento tão especial, esse momento maravilhoso. Hoje entramos no 30º dia. Hoje é o 30º dia e hoje nós vamos estar falando um pouco de como Davi suportou o pasto até que ele se chegasse no trono. A gente precisa aprender a suportar as lutas. A gente precisa aprender a suportar as batalhas. A gente precisa aprender a suportar as dificuldades. E Davi, hoje nós vamos falar sobre isso. Ninguém quer viver uma vida de luta. Ninguém quer viver no pasto. Mas a gente precisa aprender a suportar o dia mau. Eu vou pedir que você venha aqui agora, nessa setinha aqui embaixo, e comece a enviar para as pessoas que estão na sua lista, comece a enviar para que mais suportou o pasto. Davi, ele suportou aquele momento difícil. Davi, ele suportou aquele momento complicado. Olha quem está conosco hoje, pastora Nani. Seja bem-vinda, pastora Nani, no nome de Jesus. É uma alegria ter a senhora aqui conosco. A senhora que é uma bênção para essa geração. Eu estou falando, pastora Nani, que Davi, ele aprendeu a suportar o tempo difícil que foi o momento que ele viveu no pasto, até que ele se achegasse no trono. Nós estamos hoje completando, pastora, o 30º dia da oração do Salmo 23. E nós vamos até 40 dias de oração. Seja bem-vinda, deixa Deus usar a senhora para ministrar coisas extraordinárias. A paz do Senhor, pastor Flamarion e todo o povo de Deus que está aqui, cada guerreiro, guerreira de oração, que está comprometido com essa campanha poderosa do Salmo 23, declarando mesmo: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. No meio da crise, no meio da luta, no meio do problema, não vai me faltar a mão forte do Senhor na minha vida, na minha casa. E pastor Flamarion, um dos textos que eu mais amo é o texto de Davi, aonde ele realmente estava ali atrás das malhadas, cuidando das ovelhas do seu pai, cuidando sem aparência de rei, sem aparência de guerreiro, aos olhos do homem. Mas o Senhor conhecia o coração desse guerreiro, porque Davi era um guerreiro. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ali no pasto, ali atrás das malhadas, ele já tinha um coração de rei.
O coração de Davi já estava lá no palácio, já estava nas coisas grandes. E é tão interessante quando o senhor estava falando sobre vencer o dia mal. Deus me trouxe aqui um momento agora, uma lembrança. Deus me trouxe aqui um fato muito importante sobre Davi. Quando o profeta chegou na casa de Jessé para ungir o rei, o novo rei de Israel, Davi não estava presente. Davi não estava presente. Davi não foi chamado. Pensa comigo, pastor Flamarion, na sua própria casa, o seu próprio pai não o chamou. Todos os seus irmãos estavam lá. Talvez bem arrumados, bem, né, com fardas patentes, e o único irmão o único filho que não foi chamado foi Davi. Você pode imaginar como talvez você se sentiria se fosse Davi, não ser convidado pelo próprio pai para um evento tão importante? O profeta estava na casa. Era um acontecimento. Era um acontecimento. Porém, Davi não tinha aparência. O Salmo 23, escrito pelo salmista Davi, ele não estava na casa, ele não estava no evento, não foi convocado, não foi chamado pelo homem, mas ele já estava na convocação do céu. Eu quero dizer para você que está aqui, talvez o homem não te convocou, não te chamou, você não foi convocado, você não foi chamado. Talvez dentro da tua casa te olhem com o olho torto, dizendo não é para você, mas o Deus que tudo vê, o Deus que tudo sabe, ele está com você. O teu nome já está na agenda do céu. Para de tentar entrar na agenda do homem, porque você já está na agenda do céu. Deus já tem algo preparado para você que você não entende, mas tudo está cooperando para o seu bem. Então, esse problema que você está enfrentando, essa situação que você está passando, isso está colaborando para o grande milagre que vai acontecer na tua vida. Esse vento forte aí está te empurrando para o centro do propósito de Deus. Não é vento de destruição, não. É vento para colocar tudo no lugar. E Davi estava lá, pastor Flamarion, atrás das malhadas. E aí chega o profeta, todo empolgado, achando que era o primeiro. Na hora que ele vai derramar o azeite, Deus diz assim, opa, nada, não, esse não. Passa o segundo, não, esse também não. E vão passando os irmãos. Aí o profeta fala, acabaram-se os mancebos? Não tem mais ninguém? Aí o pai tem que dizer, tem um. Um que não tem farda, um que não está na lista do exército de Israel, ele está lá atrás, no pasto. Eu quero liberar uma palavra para você que está fazendo essa campanha. Eu não sei onde você está. Talvez você esteja num lugar escondido. Talvez o momento que você esteja vivendo agora seja o pior cenário da sua vida. Onde você diga assim, meu Deus, eu nunca passei por um momento tão difícil na minha vida. Eu quero dizer que é nesse cenário que Deus vai mandar te buscar para você derramar o azeite sobre a tua cabeça. Porque Davi foi chamado do pasto para derramar azeite na cabeça dele. Ninguém ia sentar na mesa até que Davi chegue. Porque é assim que Deus faz. Deus pega o menor. Porque Davi era fiel lá no pasto. Davi não foi fiel só no palácio. Davi não só foi fiel ali da frente de Golias, ele já era fiel lá no pasto. Seja fiel. Seja fiel. E sabe, pastor Flamarion, nesse texto, nesse Salmo 23, uma das coisas que mais me chama a atenção é que se fala do bom pastor. O Senhor é o meu pastor. Davi conhecia de ovelha. Davi sabia o que era cuidar de ovelha. Ele se coloca no lugar de ovelha e diz para o Senhor, tu és o meu pastor. Assim como eu cuido das minhas ovelhas, as ovelhas do meu pai lá, eu sendo tão debilitado, tão frágil, tão cheio de defeitos, eu cuido tão bem. Imagina o Senhor, nada vai me faltar. Aqui nesse momento ele está exaltando, Davi está exaltando o poder de Deus, a confiança no Senhor em meio à crise, em meio ao problema, em meio à adversidade. Esse salmo é um salmo tão completo e às vezes as pessoas pensam assim, então eu nunca vou passar por batalha? Então eu estou passando por batalha, então batalha não é para crente. Eu estou passando por batalha,
Então Deus não está comigo. Algumas pessoas às vezes dizem assim, ó, fulano de tal está passando por luta, está em pecado. Fulano de tal está passando por isso. Ei, batalha para crente. Deserto é para crente. Existem lutas e guerras que existem ensinamentos que só o deserto ensina. Tem chaves que só no deserto a gente pega. Existe promoção no meio do deserto, existem tantas coisas que o Senhor entrega no deserto. Então, se você está passando no deserto, aproveite os ensinamentos, a presença de Deus, porque tem ensinamentos e tem bênção que a gente só vive no deserto. E como eu vi o pastor Flamarion falando aqui no início da live, como é que eu falo de cura se eu não falo de enfermidade? Como é que eu falo de vitória se eu não falo de guerra? Não tem como. Não tem como falar da terra prometida sem falar do deserto. Não tem que falar, não tem como falar de Canaã, terra que mana leite e mel, se eu não falar do deserto. Não tem como eu falar de reconstrução se algo não foi quebrado. Não tem como eu falar de cura se não houve uma raiz de enfermidade. Então, nesse problema que você está passando, essa guerra, Deus está dizendo: te levanta no meu poder, te levanta na unção na minha unção, porque eu vou fazer uma grande reviravolta. Ainda tem 10 dias para Deus agir, ainda tem muita coisa para Deus fazer. Você chegou até aqui, você não vai parar agora. São 30 dias buscando Jeová Jireh, o Deus da provisão, aquele que envia da onde você menos espera. Então, reúne as tuas forças, pequenas, mas reúne, porque Deus vai te honrar. Aí onde você está, nesse cenário, aguenta firme, você que está recebendo essa palavra, declare mesmo: Deus vai me honrar. Nessa campanha, eu vou ver a porta se abrir. Nessa campanha eu vou ver o meu Senhor se manifestar, porque Ele é o meu pastor. Esse espírito de morte vai bater em retirada. Essa situação de caos aí vai ser revertida. O Senhor vai te levar para as águas tranquilas. E no meio dessa batalha, o Senhor vai refrigerar a tua alma. Você vai ver o Senhor preparando uma mesa na presença dos teus inimigos. É mesa de honra. É mesa de honra. Prepara uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. Unge a minha cabeça com óleo. Faz o meu cálice transbordar. Meu Deus! O Senhor está dizendo aqui, ó. Eu vou preparar uma mesa. Porque eu quero que os teus inimigos vejam que você estava por baixo, mas eu, Senhor, te coloquei por cima. Eu quero que os teus inimigos vejam que eu sou contigo. Eu quero que teus inimigos vejam que aquilo que estava preparado para te matar, para te destruir, que esse deserto que você estava enfrentando se transformou em jardim florido. É isso que o Senhor está dizendo. Prepara uma mesa de honra na presença dos meus inimigos. Então você que está aqui, receba essa palavra da parte de Deus, se renove no Senhor. Essa luta não é para tua morte, não é para tua vergonha, mas é para a glória de Deus, para que todos saibam. E eu quero liberar uma palavra aqui, pastor Flamarion. Oh, aleluia. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Essa guerra que você está enfrentando, essa luta que você está dizendo: meu Deus, estou orando, estou buscando e parece que não está dando, parece que não vai. Deus está preparando um cenário tão lindo, tão forte, que todos da tua casa e da tua parentela, você que está orando e clamando desse Salmo 23, pedindo a presença do Senhor, o Senhor está dizendo para você: esse milagre vai ser tão grande, essa bênção vai ser tão grande, que ela vai alcançar com salvação a tua casa e a tua família. O milagre de Deus na tua vida vai transbordar, não vai parar em você, mas vai sobre esse casamento, sobre os teus pais, sobre os teus vizinhos, sobre as pessoas do teu trabalho. Para onde você passar, vão apontar para você e vão dizer: tá ali, ó. Tá ali aquela serva do Senhor que Deus exaltou. Tá aí esse homem de Deus que entrou de cabeça baixa, mas o Senhor exaltou e ele está de cabeça erguida. Porque o Senhor faz assim conosco.
A viúva de Naim saiu de casa de cabeça baixa e chorando para enterrar o seu sonho e seu filho. Mas o de repente de Deus aconteceu e ela voltou pelo caminho que ela passou chorando. Ela voltou celebrando e todos tiveram que apontar, mas não era aquela que estava indo enterrar o seu filho, está voltando agora, segurando na mão do seu filho, dando salto de alegria. Eu estou falando de você, que nessa madrugada, nessa noite está chegando aqui. Deus vai fazer isso na sua vida. Persevere na oração, persevere no clamor, reúna tuas forças e aplique fé, porque Deus vai te visitar no teu clamor. Não existe arma mais poderosa, pastor Flamarion, que a oração e o clamor. A oração muda cenários. A palavra do Senhor diz que a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Aquilo que o teu braço não pode fazer, meu irmão, o teu joelho pode, o teu clamor pode. Então essa é a minha palavra hoje, pastor Flamarion, nessa campanha tão poderosa que tem impactado tantas pessoas. Tantos testemunhos têm chegado aqui através da sua vida, da pastora Elis. Quantas pessoas têm sido transformadas, né? Têm presenciado o favor, a graça, a misericórdia, tudo por causa de um joelho dobrado da oração. Que o Senhor continue te fortalecendo, pastor Flamarion, com essa ousadia, com essa intrepidez, que o Senhor continue te dando mesmo essas chaves do céu, que são essas campanhas tão poderosas que o Senhor tem realizado aqui. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua casa, por todo o povo do Evangelho Quadrangular, essa igreja tão ungida, tão cheio de homens e mulheres com visão do céu e visão do reino. Aleluia. Glória a Deus, pastora Ana. Que palavra. Eu quero pedir, você que me segue, clica aqui em cima, ó, começa a seguir a pastora Ana, ter uma live todos os dias, de manhã às 9 horas e à noite à meia-noite. Vale a pena você acompanhar. Pastora Nani, quando Davi, ele diz assim, ó, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Davi, ele está antecipando que a luta é inevitável. Só que ele completa dizendo, o Senhor estará comigo. Então, eu quero que a senhora fale um pouco sobre isso, esse versículo que ele fala. Ele parece que ele antecipa o dia da guerra. Mas, ao mesmo tempo, ele já traz a receita. A guerra virá. O vale da sombra da morte virá. Mas eu passo por ele dando glória a Deus, porque o Senhor estará comigo. Qual que é a visão, qual que é a revelação de Davi antecipar um problema, mas já Era que trazer a Davi, receita para vencer eu o vejo, problema? pastor Flamarion, é que Davi, ele tinha tanta convicção das promessas de Deus para a vida dele, que ele tinha certeza que ele não ia morrer no vale, que ele não ia morrer na sombra da morte. Ele tinha tanta convicção das promessas que Deus fez para ele. Ele sabia que Deus era com ele, que ele não precisava temer nem o vale, nem a sombra e nem a morte. Ele não precisava temer nenhum desses, porque a sombra, ela é uma coisa meio oculta. Então é aquela mentira, aquela incógnita, aquela mentira do inimigo que diz assim, ó, tá vendo? Eu acho que é aquela a dúvida, porque Deus não opera na dúvida. A dúvida não vem de Deus. A palavra do Senhor diz sim, sim ou não, que passa disso provém do maligno. Então o inimigo tenta colocar a seta de dúvida. Será? Será que vai acontecer a minha bênção? Será que vai acontecer o meu milagre? Davi tinha essa convicção. Ele sabia que podia vir o vale que vier, que podia ter a sombra da morte que vier, o anúncio de guerra que vier. Ele sabia. Ele sabia que Deus era com ele. Tanto que quando ele chegou na frente de Golias, ele sabia que ele não ia morrer. Quando ele se deparou com Golias, ele sabia que Deus tinha promessa na vida dele. O Senhor não ia ungir a cabeça dele. O Senhor não ia livrar ele do urso, do leão, de tantas coisas. Colocar ele de frente era só mais um. Eu falo que Davi era um obstinado. Ele era um obstinado. Ele tinha certeza e convicção da promessa de Deus na vida dele. Que nessa madrugada você tenha essa convicção.
que Deus é contigo, que você não vai morrer nessa guerra. E isso não quer dizer, veja só, Davi sabia, pastor Flamarion, que não é pelo fato dele ter o óleo na cabeça, que o profeta derramou sobre ele, que ele já saiu dali do pasto para o palácio. Não foi assim. Houve esse percorrer. E nesse percorrer ele foi perseguido, nesse percorrer ele foi para a caverna, se escondeu, mas ele não desistiu. Ele sabia que Deus era com ele. Às vezes a gente está numa campanha como essa. Às vezes a gente está passando por um vale e a gente por uma situação e a gente acha que a gente não vai passar por luta. A gente está em consagração e a gente acha que não vai passar por batalha. Aí às vezes a gente fala o quê? Ah, Deus não é comigo. Deus é com você. Deus é com você nesse vale. Deus é com você nessa situação. Vão vir dias difíceis. Vão vir dias de luta. Olha que coisa forte isso aqui. Vai ter o dia mau, mas no dia mau Deus vai estar com você. A palavra do Senhor diz: o justo passa por muitas aflições. Não é pouca. Veja, a palavra do Senhor diz: o justo passa por muitas aflições. Mas, tem uma vírgula aí, tem um todavia aí. Mas, todavia, o Senhor o livra de todas. De todas. Jesus não enganou ninguém, Deus não enganou ninguém. Tem batalha, tem guerra, mas tem vitória. O Senhor vai te livrar dessa angústia, dessa aflição. Você vai ter vitória. Ainda que eu ande, ainda que eu passe por guerra, ainda que eu ande pelo vale, eu não vou temer mal algum. Eu não vou temer, eu não vou ter medo, eu não vou ter pânico. Não, porque Ele está comigo. E a presença dEle me faz saltar muralhas. A presença dEle me faz derrotar o adversário que parece ser mais forte do que eu. E eu quero perguntar aqui, qual é esse inimigo que parece mais forte que você? Qual é esse inimigo que está tentando te parar? Qual é a seta mentirosa do teu adversário? Porque ele veio matar, roubar e destruir? Ele é o pai da mentira? Está dizendo que Deus não está contigo. O Senhor está com você. E ainda que você esteja nessa situação, Ele vai te dar vitória. Que você possa fazer como Davi. Ainda que eu ande no vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum, porque o meu Deus, Ele está comigo. Isso quer dizer, não vai ter falência, não vai ter fracasso, não vai ter luto. Deus está comigo. Jeová Jireh está comigo. Jeová Rafá está comigo. O Todo-Poderoso está comigo. E Satanás tem que respeitar o teu território, porque o Senhor dos Exércitos é com você. Você não é um pobre coitado, você não é tadinho, você é um guerreiro, um ungido do Senhor, chamado e escolhido para fazer a diferença na sua casa. Por isso, continua firme, porque o Senhor vai fazer grandes coisas ainda esses dias nessa campanha. Você recebe essa palavra no nome poderoso de Jesus. Amém? Pastora Nani, olha que coisa. Davi, ele passa pelo vale da sombra da morte, ele vence. Só que logo após, Deus prepara uma mesa farta. Então, primeiro a gente passa pelo vale da sombra da morte, e aquele que consegue superar o vale, Deus prepara uma mesa farta. E na mesa farta tem cura para o doente, tem alegria para o que está triste, tem paz para quem está na guerra, tem reconstrução para quem está destruído, tem felicidade para quem está infeliz, tem porta aberta para quem está vivendo porta fechada. Na mesa farta tem tudo aquilo que nós precisamos. Então, pelo que a gente entende, é que Davi está nos ensinando. Todos querem ter mesa farta e Deus tem para dar. Porém, para chegar na mesa farta, tem que vencer o vale da sombra da morte. E vale da sombra da morte não é para frouxo. Vale da sombra da morte não é para crente florzinha. Vale da sombra da morte não é para quem diz: eu estou numa luta, não vou nem na igreja. Eu estou enfrentando uma guerra,
Deus parece que esqueceu de mim. Não, 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 não. Quem pensa assim, ele morre espiritualmente no vale da sombra da morte. Por isso que a maior igreja do mundo não é a Quadrangular, não é a Batista, não é a Assembleia, não é a Metodista. A maior igreja do mundo é a igreja dos desviados. Pessoas que passaram pelo vale da sombra da morte, mas não permaneceram de pé. Caíram ali e não se levantaram. Mas essa live de hoje é para fortalecer o seu espírito, para que você seja como Davi e diga: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu permanecerei de pé, porque Deus é comigo. Aí logo em seguida, o que Deus faz para Davi? Prepara uma mesa farta. Agora tem um detalhe. Davi, ele prepara aquela mesa e sabe quem ele convida para sentar? Ele convida para sentar os inimigos dele. Quando eu vou fazer uma festa, quando eu vou fazer alguma coisa aqui na minha casa, quando eu vou fazer um aniversário, eu vou fazer uma lista de convidado, eu vou falar de mim, não sei você que está nos assistindo, e a pastora Nani, mas eu não ponho naquela lista inimigo. Eu não ponho naquela lista quem não gosta de mim. Eu não ponho naquela lista quem eu tenho restrição. Mas Davi nos dá mais um ensinamento fantástico. Ele coloca na lista de convidado os inimigos. Sabe para quê? Para mostrar para eles que Deus estava presente na vida dele. Fala um pouco desse mistério aí, da mesa farta que Deus prepara logo após a gente vencer Pastor o vale da sombra Flamarion, da morte. quando Jesus ele estava no deserto, que ele foi tentado por Satanás, o nosso inimigo foi lá tentar Jesus. Olha que atrevimento. Tentar Jesus. Se ele foi tentar Jesus, meu irmão, você acha que ele não vai tentar a gente? Você acha que ele não vai vir com mentira, argumento, piadinha, desânimo? Só que Jesus, ele não entrou no deserto sozinho. Ele entrou no deserto revestido do Espírito Santo. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Você não pode entrar em guerra se você não estiver revestido da presença do Senhor. Se você entrar em batalhas sem estar com o Senhor contigo, vai ter baixa, vai ter perdas. E é tão interessante que no final desse deserto, depois dele vencer a tentação, Satanás bate em retirada, porque ele viu, como diz a palavra, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. E no final desse deserto, anjos foram servir Jesus, um banquete. Então recebe essa palavra. Sempre no final de uma guerra, você vai ser servido por anjo. Prepara, que no final dessa campanha, anjos do Senhor vão te servir, um banquete já está preparado para você. Banquete de cura, banquete de restauração, de renovo. Recebe essa palavra. Por isso que o inimigo quer que você pare, porque ele sabe que lá na frente já tem a medalha de honra ao mérito para você. Já tem festa, culto da vitória. Então não pare, porque sempre no final, o arco-íris só vem depois da tempestade, minha irmã. Aguenta firme aí, viu? Oh, glória. É uma bênção, né, pastor Flamarion? A palavra de Deus é tremenda. Pastor, nós vamos orar agora por esse povo, mas antes eu quero te agradecer, né? A Elise está vindo de São Paulo, está no ônibus, não pôde participar da live hoje conosco, mas Deus nos presenteou com a sua presença. Muito obrigado. Nós vamos orar, antes vamos fazer um print aqui, e depois desse print, você que está nos acompanhando, terminou a live, você vai marcar a pastora Nani aí. Vamos lá, vamos lá. Isso, agora nós vamos orar, pastora. Nós vamos clamar a Deus. Oremos. Pai, eu oro por todos que estão hoje no 30º dia dessa campanha. Nós chegaremos até os 40 dias. São mais 10 dias de oração, todos os dias às 23 horas. Eu tenho certeza que, da mesma forma que o Senhor honrou Davi, da mesma forma que o Senhor cuidou de Davi, tirando ele do pasto, fazendo sentar-se no trono de Israel, o Senhor vai honrar todos que estão nessa oração conosco. Meu Deus, o Senhor vai ser o pastor e não vai deixar faltar nada para essas pessoas. O Senhor vai guiar essas pessoas por águas tranquilas. O Senhor vai refrigerar a alma delas. O Senhor vai guiá-los pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eles andem pelo vale da sombra da morte, enfrentem lutas e batalhas, eles não temerão mal nenhum, porque o Senhor está com eles.
Ó Deus, que eles possam preparar uma mesa farta na presença dos inimigos. O Senhor vai ungir a cabeça deles com óleo, com unção, com graça, com poder. O Senhor vai, meu Pai, guardá-los à entrada, guardar a saída. O Senhor vai honrá-los de uma forma poderosa, de uma forma especial. O Senhor vai preparar a mesa farta na presença dos inimigos, vai ungir a cabeça com óleo, o cálice transborda. E certamente, meu Deus, com toda absoluta certeza, a tua bondade, a tua fidelidade, a tua misericórdia seguirão os teus filhos por longos e longos dias, e eles habitarão na tua casa, na tua presença, para todo sempre. Amém. E graças a Deus. Pastor Anani, muito obrigado. Essa live vai ficar salva. Eu vou pedir você que está nos acompanhando, você vai lá na live, salva no feed, vai escrever assim: Deus está comigo. O que você vai escrever? Deus está comigo. Eu vou estar orando por todos que deixaram no feed escrito agora, Deus está comigo. Obrigado, pastor. Deus abençoe. Fica com Jesus.